Eu vou falar agora sobre a explosão, né, do restaurante lá no Jockey, na zona leste de Teresina. O restaurante Vasto simplesmente foi alvo de uma explosão e a estrutura ficou absolutamente destruída. Nós temos as imagens dos prejuízos, da destruição do restaurante. A explosão aconteceu hoje por volta das 6h30 da manhã. Parte da população em Teresina, em bairros distantes inclusive, puderam ouvir e alguns sentir as consequências dessa explosão, que não deixou mortos, felizmente ninguém morreu, mas deixou um homem ferido e está internado no hospital de urgência de Teresina. O trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros prossegue. Eu vou falar agora ao vivo com a repórter Gorete Santos, porque o CREA também está entrando no caso, está acompanhando a situação e está, evidentemente, também preocupado, instituição como é o CREA, com os efeitos dessa explosão. Gorete, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde novamente, Jossa, você e a todos. O Conselho Regional, né, de Engenharia e Agronomia esteve aqui mais cedo fazendo essa vistoria, um grupo grande, na verdade, de profissionais, engenheiros civis, engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos também, fazendo essa vistoria no espaço dos dois restaurantes e, claro, se colocando à disposição também da população. O primeiro questionamento do CREA é justamente em relação aos processos legais, né, aos laudos que foram emitidos pelos todos os profissionais envolvidos na construção e nas instalações dos dois empreendimentos que foram principalmente afetados por essa explosão. Nós conversamos com o presidente do CREA, Ulisses Filho, que trouxe as informações. Como esse é um empreendimento que envolve a engenharia, né, nós estamos buscando inicialmente quem foram os engenheiros responsáveis pelo empreendimento, e aí envolve engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, de segurança do trabalho, então envolve muito engenheiro, né, e todos fizeram um RT no CREA, sobre a sua anotação de responsabilidade técnica, né. Então nós estamos analisando lá o que está escrito nessa RT, para que a gente possa acompanhar o processo, né? Basicamente essa inicialmente é a posição do CREA e é que realmente o trabalho que o CREA faz, né? Na busca se houve algum problema de ordem técnica, né? Se não houve, aí são outras esferas que tranquilamente vão apurar a situação. Inicialmente nós criamos uma comissão no CREA, uma comissão que envolve alguns especialistas e também as entidades também de classe que congregam esses profissionais. Então nós tivemos reunião agora no CREA de manhã e pegamos todo o material referente à RT, que é um registro, está lá no CREA, e estamos fazendo um estudo sobre o que está lá. E a partir daí a gente vai começar a conversar com os profissionais que efetivamente prescreveram a RT, certo? Basicamente isso aí. E vamos esperar também o curso do processo. Somente uma perícia que vai realmente apontar o rumo do possível acidente, do possível causa do acidente aqui nesse local. Pois é, Joyce, o CREA trabalha em duas frentes, né? Uma delas é fazendo uma avaliação a respeito dos laudos, dos trabalhos que foram realizados por esses profissionais, né, na construção, na instalação dos empreendimentos. Por outro lado, também aguarda o resultado da perícia, que deve apontar as causas, né, dessa explosão que acabou destruindo esses dois restaurantes e atingindo também dezenas de outros estabelecimentos aqui no entorno, né? Tanto estabelecimentos comerciais como imóveis residenciais também. Há pouco a gente trazia a palavra também do secretário municipal da Defesa Civil, já atestando que pelo menos durante essa primeira avaliação não foi constatada nenhuma eventualidade maior para os demais imóveis, nenhum risco maior que exigisse, por exemplo, evacuação, né, famílias sendo retiradas desses imóveis. Seria mais uma questão mesmo de infraestrutura desses estabelecimentos, tetos que foram danificados, vidraças completamente quebradas, fachadas também. Mas, pelo menos nesse primeiro momento, não há ainda nenhum laudo, nenhuma informação mais precisa que aponte um comprometimento das estruturas dos demais imóveis atingidos pela explosão. Nós conversamos também com um engenheiro mecânico, que também faz parte do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, fazia uma avaliação, Joelson, se de fato for confirmado que esse incidente ele foi provocado
por um vazamento de gás, como que isso teria ocorrido e por que tomou essa proporção também. Vamos ouvir. O GLP é um gás mais pesado do que o ar atmosférico, então ele se acumula na altura do chão. Se tiver um bueiro, um ralo, ele vai se acumulando. Num espaço confinado, provavelmente pelo horário que a gente recebeu as informações, e só um laudo pericial que vai dizer. Mas esse gás acumulado de 3 da manhã às 6, 3 horas de vazamento, é muito gás. Então, os primeiros funcionários, talvez, eu estou fazendo aqui hipóteses, ao clicar para acender a luz, já é o suficiente para causar uma explosão. Então, essa explosão é o deslocamento do ar que causou todo esse estrago aqui. O fogo é uma consequência depois, o fogo nem foi tão grande o estrago que ele fez, mas deslocamento do ar devido à explosão do primeiro impacto, né? O senhor falou em 3h30 da manhã. Isso foram as informações que saiu já na mídia. Eu não tenho essas informações, só um laudo pericial que vai determinar direitinho, ver todos esses dados consistentes ou não. Mas se for verdade essa informação, 3 horas de vazamento de gás, num volume de uma cozinha industrial, é muito gás. A sorte que foi durante a madrugada. Se fosse durante o expediente, que é onde está cheio de clientes, iriam ter muitas vítimas fatais. Palavra aí do engenheiro mecânico Flávio Henrique Luiz, trazendo esse parecer, caso de fato seja confirmado o vazamento de gás. Joelson, aí ele faz uma avaliação, uma interpretação dessa proporção que tomou e o porquê. Ele falou da questão da madrugada porque há vários áudios circulando pelo WhatsApp e outras redes sociais também, de que teria sido constatado um primeiro vazamento por volta de 3h30 da manhã. Mas os profissionais foram bem cautelosos no momento em que falavam de que tudo isso, por enquanto, é especulação. Não há nenhuma prova de que esse áudio seja verdadeiro, de que de fato tenha sido constatado um vazamento ainda durante a madrugada. Então, ele avaliava que se de fato isso tiver ocorrido, foi um espaço de praticamente 3 horas de vazamento, e aí sim gerou essa proporção toda. Essas respostas todas nós só vamos ter quando o laudo da perícia for de fato fechado, Joelson? Quando todo esse trabalho de apuração for minuciosamente realizado e forem dadas as respostas sobre a real causa e todo esse tempo que se levou, de que forma que tudo isso ocorreu, Joelson. Convido a Gorete Santos. A Gorete, o Elivaldo também está aqui com a gente. Elivaldo, a gente vê, o CREA, o respaldo que possui, a importância, um conselho de classe com especialistas aí à disposição para fazer as análises quando necessário, quando acionados, Elivaldo. Correto, é como se fosse um órgão de controle voltado para as engenharias. O presidente, Ulisses Filho, informou agora há pouco que o CREA ele vai tomar todas as providências em relação às anotações, os relatórios técnicos. É como o Joelson e Gorete, se fosse um acidente aéreo em que aí acontece aquela tragédia, o que é que a inspeção vai fazer? Vai em busca da caixa preta. Então o CREA vai em busca exatamente, fazendo essa analogia, a caixa preta, do que tenha realmente, que possa favorecer as informações para as conclusões sobre as causas da explosão. Ou seja, se os relatórios foram feitos de forma adequada, se os procedimentos correram também segundo as autorizações técnicas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou seja, se todo o protocolo da construção e dos projetos, como bem falou o professor Jonatas Nunes agora há pouco, foram seguidos. Aí alguma razão será encontrada nessa análise minuciosa, que é característica, atribuição dessa parte aí relacionada ao CREA. Muito bem, a Gorete Santos acompanhando desde as 6h30 da manhã todos os episódios, os fatos que envolvem essa situação, Gorete? A gente é possível ver que há equipes ali atrás, profissionais dos bombeiros, inclusive o carro que estava ali meio que na porta do estabelecimento, que esse alvo, objeto aí de promoções, continua lá. Há um esforço para que não se mexa muito no local onde aconteceu a explosão, além do necessário, até para que sejam feitos esses levantamentos, Gorete? Isso, Joelson. Na verdade, toda essa área ela ainda permanece interditada, É um quarteirão inteiro aqui da rua Professor Joca Vieira, bem próximo à Avenida Dom Severino. O último carro do Corpo de Bombeiros está saindo nesse momento. Várias viaturas passaram a manhã inteira aqui,
com aquele trabalho inicial, né, de controlar completamente as chamas, com rescaldo e tudo, e depois eles permaneceram até esse momento ainda um trabalho de precaução, na verdade, para evitar qualquer eventualidade. Então, finalmente, agora o Corpo de Bombeiros. Tá aí, olha, tivemos um problema com o sinal da Gorete. Você está vendo aí as imagens do Haroldo Fabrício mostrando a dimensão dos estragos provocados. E quando você olha para a imagem, aqui é o epicentro, né? O local onde aconteceu a explosão.